Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A igreja em seu lar. Paz e bem. Está começando mais um programa de todo o coração. O programa da Diocese de Caruaru e do seu bispo diocesano para meditarmos a palavra de Deus, para comunicarmos a boa nova a você, a sua família, fazendo aquele bem enorme aos nossos corações e às nossas almas. Tudo isso pela força da graça de Deus. A força da graça de Deus é algo sobrenatural, isto é, está sobre a nossa natureza, está acima daquilo que é natural, daquilo que é meramente visível ou palpável. Essa é a força da graça de Deus, a beleza da sua palavra que preenche os nossos corações, fortalece a nossa vida, dá sentido à nossa existência. Pois muito bem, nós estamos chegando ao 25º domingo do tempo comum. Continuamos no ano A com o Evangelho de São Mateus. Agora estamos no capítulo 20 do Evangelho de São Mateus. Mais uma vez, vejam só, esse aspecto é muito importante da gente considerar. Mateus, o cobrador de impostos, o publicano, é um convertido. Jesus se aproxima da sua cadeira, da sua banca, e ali o chama. E Mateus o segue. Mas convenhamos, Mateus tem uma grande experiência com dinheiro. Afinal de contas, ele era um cobrador de impostos. Mais uma vez, nesse texto do Evangelho, assim como domingo passado, ele falava da dívida daquele operário, do empregado que devia uma enorme fortuna e daquele outro que devia apenas 100 moedas de prata. Hoje, mais uma vez, Mateus vai nos contar como Jesus apresentou uma parábola que fala aparentemente, de relações trabalhistas, de como o dono da vinha pagou aos operários da primeira hora e aqueles que estavam desempregados e foram contratados por último e receberam a mesma paga, a mesma moeda ou mesmo pagamento contratado àqueles que haviam trabalhado o dia inteiro. Bem, é necessário que façamos algumas considerações importantes. A primeira delas, fundamental e importantíssima, é que Jesus está contando uma parábola do reino. Vejam só, o reino dos céus é como a história do patrão. O reino dos céus é como a história do patrão. O patrão sempre é Deus. É Deus o dono da vinha. E nós devemos compreender aqui que o reino é diferente dos outros reinos. Embora tenhamos o Principado de Mônaco, o Reino Unido, que envolve a Inglaterra, a Escócia e outros países, embora tenhamos outros reis e outros reinos, o reino de Deus é completamente diferente. É totalmente o inverso. Tanto assim que o Evangelho termina dizendo que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Olha, a gente poderia até brincar e dizer, mas quem chega por último chega atrasado. É melhor chegar primeiro. Não consideremos esses aspectos humanos, porque o reino de Deus, repito, é completamente o inverso. É totalmente outra coisa. Existe lá uma inversão muito grande daquilo que nós consideramos valores aqui. A exemplo disso está a relação do patrão
com os empregados. Ele contratou com a mesma moeda, com o mesmo contrato de trabalho, aqueles que passaram o dia trabalhando em sua vinha, sob um sol causticante, um calor imenso. E aqueles que trabalharam apenas 1 hora, que foram contratados às 5 da tarde, receberam também o mesmo pagamento. Você consideraria isso justo? Olha, na perspectiva humana das relações trabalhistas, aqui há uma desigualdade. A gente sabe o que significa, mesmo num jardim, trabalhar 1 hora sob um sol escaldante, um sol quente. Até mesmo a legislação trabalhista no Brasil fala também de isonomia salarial. Só que tem um detalhe. O detalhe aqui é o patrão. O detalhe aqui é a bondade de Deus. E a bondade de Deus supera a nossa justiça. Deus é bom, porque Deus é totalmente outro, é diferente. Vejam só, o Evangelho diz que aqueles que foram contratados por último passaram o dia inteiro na praça, desempregados. Quem sabe até com uma grande necessidade de alimento. Será que tiveram um almoço? Será que as suas famílias não estavam aflitas porque aqueles homens passaram o dia inteiro na praça sem trabalho? E quando os empregados que foram contratados desde a primeira hora, isto é, de manhã cedo, reclamaram com o patrão, ele pergunta: você está com inveja porque eu sou bom? Melhor ainda, ele introduz a pergunta dizendo: amigo, porventura estás com inveja da minha bondade? Deus nos chama de amigo. Deus continua se referindo a nós como amigos. Mesmo quando nós divergimos, discordamos, Deus continua sendo o nosso divino amigo. Eu quero prestar aqui a minha homenagem a um bispo suíço vivo, emérito, no Rio de Janeiro, Dom Karl Joseph Romer. Dom Romer, grande teólogo biblista, é exatamente em seu livro de comentários sobre a Palavra de Deus, e especificamente sobre esse Evangelho, que Dom Romer diz em uma das suas páginas: o mal dos operários da primeira hora é de terem trabalhado mais para si do que para o Senhor. Só o amor entende isso. Eles não descobriram a beleza maravilhosa do Senhor. Eles penaram, sim, mas não se encantaram com a santidade daquele que o chamou para uma nova intimidade. Isto é, eles não viram Deus, não viram uma bondade, viram somente um patrão, trabalharam somente por um dinheiro, trabalharam somente por um interesse. E continua Dom Romer dizendo: Deus não nos chamou para sermos operários servos, mas para sermos filhos herdeiros. Quem experimentou mais a sua presença? Não foram aqueles que trabalharam o dia inteiro? 1 hora para meus alunos pode ser um fardo e um enriquecimento mais ou menos desejado. Mas para uma mãe é uma alegria sem igual. Aparentemente, todos recebem o mesmo salário, mas o salário da vida será a eternidade, será a própria comunhão com Deus. Não calcule quanto tempo você serviu ao Senhor. E às vezes a gente é acostumado muito a fazer isso. Diz: mas eu rezo tanto, eu vou tanto na igreja e eu sofro tanto. Eu rezo tanto, sirvo tanto na minha paróquia, na minha igreja, e no entanto fulano, um ateu que nem reza, tem uma vida melhor, tem saúde, tem luxo, etc. Veja só, não calcule quanto tempo você serviu ao Senhor, mas tente crescer na intimidade, na amizade,
na fidelidade que é uma profunda necessidade de quem ama. Como que pela última vez o Senhor chama, meu amigo, eu não te faço nenhuma injustiça, meu amigo. Assim também Jesus chamou Judas, quando este já o havia traído. Amigo, é com um beijo que tu me traz? Como aquele que calcula, que barganha por uma moeda, por duas, por um pedaço, por um naco, aquilo que a vida lhe custa? Ou você é amigo? Quanta coisa bonita, quanta profundidade. Eu confesso que, estudando esse texto do Evangelho, e partilhava exatamente isso há pouco com Isaías, o nosso produtor, dizendo que muitos teólogos têm várias visões, mas essa daqui de Dom Carl Joseph Romer, bispo emérito, bispo auxiliar emérito do Rio de Janeiro, é a mais bonita, é a melhor, porque é a mais condizente com o magistério e a doutrina da Igreja Católica. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, como sempre fazemos no programa De Todo o Coração, e voltamos já. De todo coração, de todo coração. Voltamos agora com o programa De Todo o Coração e aquela direção espiritual serena, mas também muito segura do Padre Aloísio Ricardo. Fique com ele. Meu irmão, minha irmã, que bom estar com você nesse itinerário de vida espiritual, de vida interior que percorremos. Como é bom estar com Dom José Rui, com o Padre Adriano, com você, rezando, meditando e aprofundando na nossa vida interior, vida espiritual. É bem verdade que todos nós temos aqueles momentos e tempos de agitações, de maior preocupação, de tensões ou conflitos dentro dos relacionamentos, ainda mais que nos deparamos hoje com relacionamentos tão frágeis. Pessoas que acabam tendo dificuldades em se relacionar porque encontram nos outros obstáculos ao diálogo, obstáculos à comunhão, obstáculos também à verdade. E aí torna-se um ambiente tenso e às vezes até dolorido ou doído de situações para serem resolvidas ou serem apaziguadas. Jesus vem nos aconselhar neste domingo, onde estaremos rezando o 24º domingo do tempo comum, sobre o valor imprescindível do perdão para com o próximo. Você sabe perdoar? Muitas vezes temos facilidades de guardar rancor, de guardar mágoas, de ficarmos irados, e nos falta a humildade ou o desejo de coração de perdoar. O Evangelho nos fala de alguém que havia uma dívida muito grande e que vai acertar contas e pede, suplica que lhe seja perdoada a dívida. Assim é feito. Contudo, este que recebe o perdão da dívida, ao encontrar alguém que lhe devia, não agiu do mesmo modo. Nos ensina os santos padres, nos ensina os livros de espiritualidade, que Deus não nos deve nada. A misericórdia é gratuita, que Deus não nos deve absolutamente nada. Nós sim somos devedores para com Deus, de pedido de perdão, devedores de amor, porque esse é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, devedores também de conversão, porque é a condição para viver segundo a palavra e a vontade do Senhor. Porém, Deus, que não nos deve nada, nos dá a graça do perdão, nos perdoa
quando nos arrependemos, quando reconhecemos nossos limites, nossas faltas, quando percebemos que ferimos e machucamos a Ele e pedimos perdão. Mas, no exercício de receber o perdão, também é tão importante dar perdão ao nosso irmão, ao próximo. Porque perdoar é dom de Deus, mas concedido ao nosso coração. Quantas vezes nós fazemos cálculos do perdão e dizemos até, tem limite. E eu digo a você, não. O perdão sempre para quem se arrepende. Mas é importante também na convivência, na vida fraterna, mas também nos relacionamentos, saber perdoar. Porque quando perdoamos, eliminamos da vida do outro a nossa carta de acusação. Eliminamos da vida do outro a nossa carta de condenação a ele. Perdoar não é esquecer. Muitos pensam que só perdoa quando esquece. Não, porque o que se vive, o que se passa, o que sofre-se, fica gravado na memória. A gente recorda, a gente lembra. Mas perdoar é tomar uma decisão. A decisão de tirar a dor e ficar com a cicatriz. Cicatriz é uma história que eu posso contar do que me aconteceu, mas não dói. Perdão é a decisão de um coração que quer tirar a dor acerca do próximo. Ao contrário, a falta de perdão provoca também dores, como ouvimos no Evangelho, como vemos no nosso dia a dia, na nossa vida. Quando não perdoamos, fica doendo dentro de nós, fica remoendo dentro de nós os questionamentos, as dúvidas, fica remoendo dentro de nós também os julgamentos, o olhar para com o outro de desacreditado, porque a falta de perdão causa isso. Mas há pessoas que muitos até dizem, Padre, eu já perdoei tanto, já conversei e a pessoa não quer mudar. É por isso que o perdão precisa ser seguido e acompanhado pela oração. Rezar para que o outro seja convertido, seja alcançado pela graça de Deus. É bem verdade que quem não se aproxima de Deus endurece o coração. E quando se endurece o coração, se joga pedra no outro, se coloca como sempre o certo, nunca erra, são os outros que erraram comigo. Quando se coloca o coração distante de Deus, se perde a sensibilidade para com o próximo. Torna-se carrasco, torna-se algoz, torna-se alguém que apela sempre por uma justiça mundana que não é a justiça de Deus. Uma justiça vingativa e não a justiça de ser justo para com o outro, usando os critérios da fé, os critérios da esperança e da caridade. Meus irmãos, como é importante saber dar o passo do perdão. Nos seus cálculos, quantas vezes você já perdoou? Perdão não tem limite, tem decisão. Que o Senhor lhe conceda a graça de viver nesses dias esse exame de consciência. A quem eu devo perdoar? Não se conta a história, o que fez, mas se conta o que quer, a libertação por meio do perdão. Deus abençoe você. Na Assembleia Litúrgica, todos nós somos iguais, mas todos nós somos filhos. E o Pai nos ama de diversas maneiras, de maneira diferente a cada um, segundo a necessidade de cada filho. É isso também que o Padre Adriano Davi, grande liturgista, vai agora nos explicar. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha no nosso programa de todo o coração, você que é um fiel, que cumpre, está sempre conosco todos os sábados
participando do nosso programa. Mais uma vez a gente se encontra para falar sobre liturgia. Nosso bloco sobre a celebração litúrgica na vida da igreja. Neste programa eu gostaria de conversar com você sobre a Assembleia Litúrgica, sobre o reunir-se em nome do Senhor para celebrar. E gostaria, inicialmente, de ler com você o número 91 da Instrução Geral do Missal Romano. Instrução essa que nos orienta, que dá as diretrizes, os encaminhamentos para uma autêntica celebração da missa. Diz o seguinte: a celebração eucarística constitui uma ação de Cristo e da Igreja, que é sacramento da unidade. Isto é, o povo santo, reunido e ordenado sob a direção do bispo. Por isso, pertence a todo o corpo da Igreja e o manifesta e afeta, mas atinge a cada um de seus membros de modo diferente, conforme a diversidade de ordens, ofícios e da participação atual. Desta forma, o povo cristão, geração escolhida, sacerdócio real, gente santa, povo de conquista, manifesta sua organização coerente e hierárquica. Portanto, todos, quer ministros ordenados, quer fiéis leigos, exercendo suas funções e ministérios, façam tudo aquilo e só aquilo que lhe compete. A instrução está introduzindo para a gente as funções e os ministérios na igreja, na celebração. Isso para falar, quando a gente se reúne, quando o povo sai de casa para participar da Eucaristia, quando o povo se reúne para celebrar a ação, para fazer memória do Senhor, forma uma assembleia. Assembleia para dizer corpo santo. Assembleia para dizer igreja, para dizer esposa de Cristo. Não é um aglomerado de pessoas, não é um grupinho de pessoas que se reúne para conversar ou se reúne porque não tem nada o que fazer no sábado, no domingo, e vamos lá na igreja, a gente se reúne. Não. Por força do batismo, por força dos sacramentos, por força daquela mesma Eucaristia que nos reunimos para celebrar, a gente forma corpo. Nós formamos o corpo do Senhor, a igreja, reunida para celebrar os sagrados mistérios. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer a você neste nosso sábado. Não pense que sair de casa e ir para a celebração, e ir para a Santa Missa, é porque é apenas um encontro no domingo com os conhecidos. Não, é o corpo do Senhor que se reúne para celebrar os sagrados mistérios. É a igreja. Somos igreja. Somos o corpo do Senhor. E duas coisas mais gostaria de dizer. A primeira delas é que é o Senhor que nos convoca. A Assembleia reunida é sempre iniciativa dele, é sempre iniciativa do Senhor. É o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos convoca, é o Senhor que forma o corpo. Ou seja, a Assembleia reunida, o corpo reunido, é a ação do Espírito Santo, é a ação do Senhor. Por mais que esteja no nosso coração o desejo de ir rezar, o desejo de ir celebrar, eu me programei para que naquele domingo eu pudesse participar da Eucaristia, naquela paróquia, naquele horário, saiba que antes de estar no teu coração o desejo de rezar, foi o Senhor que te chamou, é o Senhor que te reúne, é a ação do Espírito Santo na igreja, no corpo, na assembleia, num povo de batizados. A segunda coisa interessante que gostaria também de dizer, nós nos reunimos para que esta reunião possa ajudar a gente a participar dos sagrados mistérios. É isso que a Sacrosanctum Concilium, no número 14,
vai sempre nos relembrar, sempre trazer ao nosso coração. Ou seja, diz o seguinte: a Igreja deseja ardentemente que todos os fiéis participem da celebração de maneira consciente e ativa, de acordo com as exigências da própria liturgia, por direito e dever do povo cristão, em virtude do batismo, como raça eleita, sacerdócio régio, nação santa, povo adquirido. Ou seja, esta assembleia, esse sacerdócio, esse povo que é sacerdotal, real, profético, se reúne para participar dos mistérios. E como é que eu participo dos mistérios? Fazendo parte, tomando parte daqueles mistérios, com a união das vozes no canto, com a resposta nas orações, com a leitura proclamada, com o amém dito ao final de cada oração, com o silêncio. Quando a gente, a Assembleia, faz silêncio, é unidade, é formando o corpo, é justamente dizendo que ali existe a ação do Espírito Santo. Então veja, cada gesto, cada coisa, cada palavra, cada postura do corpo, o levantar-se, o sentar-se, o cantar como Assembleia, forma corpo, dá unidade. E o ponto alto da formação desta Assembleia é a comunhão, quando a gente comunga do corpo e sangue do Senhor. Um bom sábado, uma boa celebração da Eucaristia. Lembre-se disso. Amanhã, quando você participar da Santa Missa, foi o Senhor que te chamou. É o Espírito que te reúne para que você forme corpo, corpo santo de Deus, Assembleia de batizados. Um bom sábado, um bom domingo. Deus te abençoe. Concluindo mais um programa de todo o coração, nós ficamos com algumas interrogações, ou melhor, com aquela provocação que a palavra de Deus nos deixa, tão saborosa, tão inquietante, fazendo com que a nossa vida não seja conformada às coisas do mundo. O mundo nos contrata, o mundo nos oferece trabalhos, o mundo nos oferece a chamada justiça social, mas somente Deus nos oferece amor infinito e misericórdia inigualável. Como é a nossa relação com o Pai? É de operário-servo ou de servidor, filho e amigo? Eu faço as coisas para Deus por interesse, por troca, para a obtenção de milagres e graças, ou eu faço porque eu sou um filho querido e que tem no Pai o Pai amoroso, o Pai sempre que olha com carinho aquilo que nem mesmo eu sei que é uma grande necessidade que está no meu coração. Pois bem, é com esta reflexão que nós terminamos o programa de todo o coração, desejando a você os dons da saúde, da paz e da alegria, mas sobretudo as bênçãos de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser, e Ele haverá de querer. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo coração. A Igreja em seu lar.